Olá, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. E para hoje eu vou continuar aquela fala minha que eu tive, tá? É que meu vídeo ele extrapolou o limite, tá? Ficou um vídeo mais longo, então extrapolou o limite, porque eu tenho várias gravações e tem um limite. E quando chega nesse limite, ele avisa, né, gente? Ó, acabou o seu limite, não é? E é bem assim na vida da gente também, viu? Tá? Você que tá ouvindo aí. Limite. Porque quando você começa a falar demais, às vezes você está ultrapassando o limite da paciência da pessoa de estar te ouvindo. Então eu estava contando para vocês lá no final do vídeo que eu estava sentado, né, na igreja. E como a porta estava aberta, entrou um mendigo. Sim, entrou um mendigo e ele veio para sentar do meu lado. E eu cheguei um pouco mais perto da pessoa para dar permissão para que ele sentasse do meu lado. E ele se sentou modestamente do meu lado, gente. Era um senhorzinho. Ele estava com um cheiro muito forte que dava para perceber que ele tinha urinado na roupa. Com certeza. Essas pessoas, gente, que estão em estado de rua, não tem lugar para tomar um banho decente. Tem às vezes lugares que até oferecem refeição, tem pessoas que dão marmitas. Eu também já fiz isso, comprar um lanche, alguma coisa para satisfazer a fome da pessoa no momento. Mas a pessoa tem fome todos os dias, né, gente? Todos os dias nós temos fome, todos os dias nós comemos, tomamos nosso café da manhã confortavelmente na nossa casa, almoçamos, depois tem o café da tarde, depois tem a janta. Quer dizer, 4 refeições garantidas nós temos em casa. E essas pessoas tem vezes que não têm essas 4 refeições saudáveis garantidas. Então ela está em estado de rua. Ela perde um pouco da dignidade porque ela passa de casa em casa pedindo auxílio, pedindo dinheiro para comprar um remédio, o dinheiro para comprar uma refeição. Tinha um senhorzinho não, ele até era novo, batia sempre à minha porta, faz tempo já agora que ele não vem, e que dava para ver que ele era drogado, né? Que ele, né, consumia droga. Não sei como essas pessoas conseguem, gente, consumir. Acho que alguém dá, porque não é possível, eles não têm dinheiro. Onde eles vão comprar? Muitos roubam, saem roubando. Às vezes você é assaltado aí, você não sabe que essa pessoa ela é viciada. Ela tem que ter aquele vício, ela tem que ter aquela maconha, aquela cocaína, e para isso ela acaba. Ela acaba o que, gente? Passando por essa privação e ela acaba, então, tendo que comprar essa droga. E para comprar, ele rouba, ele faz muita coisa errada. E você vê que aquele mendigo se aproximou e sentou do meu lado. E para isso, eu fiquei quietinha no meu canto, sentindo aquele odor muito forte que vinha dele, com certeza. Mas eu não queria sair dali. Eu queria ter aquela presença dele do meu lado. Não sentia incomodada com isso. Mas as pessoas ao meu redor, sim. Inclusive tinha uma senhora atrás que ela até mudou de lugar, porque aquele cheiro queimava as narinas da gente, vinha para o lado da gente por causa do vento da porta. E eu fiquei ali quieta no meu canto. E eu tinha um folheto na mão, que eu tinha pego no início quando eu entrei na porta da igreja, eu peguei um folheto, as mãos ensanguentadas de Jesus. E eu virei esse folheto para ele e disse: Nosso Senhor Jesus Cristo te ama. Leve esse folheto para você ver. Ele olhou bem para o meu rosto e me disse obrigado. E saiu. Então as pessoas ficam enojadas uma pessoa dessa aproximar de você. A gente acaba se esquecendo que Jesus veio por eles. Ele não veio por você que está saudável. Ele veio pelo doente.
Não é doença que eu tô aqui não, que eu tô com uma tosse forte, com problema respiratório, né? Vai pro 5º dia, acabei de falar no meu outro vídeo. E passei por essa dificuldade aqui, né, de doença, de problema de saúde. Não é essa doença não, gente, é doença do espírito. As pessoas estão doentes espiritualmente. Elas não querem se aproximar de pessoas desse jeito. Coloque sua máscara e se aproxime. Ofereça mão a essa pessoa que está precisando. Tantas pessoas que trabalham em repartições públicas, como eu vi aí, né, na Santa Casa, eu vi no UPA. Às vezes elas não têm essa tolerância que é necessária com as pessoas que estão procurando elas. Você sabia? Quando você vê um atendimento ali como na Santa Casa, um atendimento lá no Hospital Dr. Zezinho, e você vê que é totalmente diferente o atendimento. É mais caloroso. Será que é porque está recebendo, gente, por esse atendimento? Nós nos limitamos a isso. Se me pagam, se me dão dinheiro, eu trato melhor. Nós nos limitamos a isso. E é assim que Deus quer da gente. Outro dia eu estava num ponto de ônibus, nossa, outro dia, bem atrás, né? Eu estava ainda até dando aula. E eu estava com uma sede, gente, uma sede tão grande. Eu estava indo para a casa da minha mãe, porque eu pegava ônibus para ir à casa da minha mãe, por que não? Pegava ônibus, né? Transporte público. Minha mãe morava em Florinha, agora ela está morando aqui em Assis. E veio um mendigo, um senhor novo, não era muito velho. Eu falei que estava com muita sede, eu comentei com a mulher do lado, que sede que eu tô. Aquele homem aproximou de mim. E você está com sede? Dava para perceber que ele estava muito bêbado. Aí eu falei, nossa, eu tô com uma sede, a garganta está seca. Nossa, estou aguentando de sede. Eu vou buscar para a senhora água. E eu falei, nossa, não precisa. Ele falou, não, pode deixar. Eu vou buscar uma água para você. E ele era jovem, gente, não era tão velho assim. E ele saiu andando, né, meio cambaleando. Falei, não vai nem voltar. Acho que meu ônibus chega rapidinho e ele nem voltou ainda. Demorou. Meu ônibus também não chegou. E veio ele todo cambaleando com um copo, gente, grande na mão. Ele cambaleava, aquela água não derramava. Chegou, ofereceu para mim e disse, a sua água, bebe, tá fresquinha. Gente, a água estava geladinha. Aí ele me deu. Eu nunca tinha provado uma água tão gostosa. Quando eu estava comentando isso, quando eu cheguei na casa da minha mãe, comentei com meu pai falou, você é doida? Onde é que você viu? Você é bem filho da sua mãe mesmo, que a minha mãe é assim, sabe? Pegar uma água na mão do mendigo. Aí eu falei, eu peguei. A água estava tão fresca, tão gostosa. Eu bebi. Será que você beberia dessa água que veio da mão de um mendigo? Será que você beberia dessa água? Não sei. Eu acho que não. Você ia ter medo de confiar como eu tive naquele dia. Eu fiquei meio ansiosa. Quando ele voltou, eu falei, nossa, eu tô com uma sede, eu vou aceitar. E Jesus, aquela vez que ele chega àquele poço, ele diz para aquela mulher o que, gente? Te darei da água viva. E quando beber dessa água, você nunca mais sentirá sede. E é verdade. Beber daquela água foi tão bom. Cheguei até o meu destino refrescada por dentro. Porque ela não aplacou só a minha sede por fora, mas a minha sede por dentro. Porque a gente sente falta da presença do Senhor na nossa vida. E é por isso que eu estou terminando esse vídeo aqui, gente, falando do jejum. O jejum que você precisa fazer. O jejum, eu convido você a fazer um jejum dessa sua intolerância. De você chegar na pessoa e ficar já julgando assim que você a vê. Você já fez isso? Às vezes você encontra a pessoa pela frente, ela tá toda tatuada, tá tudo, sabe? Você fala, nossa, aí é um criminoso isso aí. Puxa a tua bolsa pro lado, segura, né?
vê um negro, puxa a tua bolsa assim, na hora que passa perto dele, com medo de ser roubado. Mas as pessoas idosas, né, que são roubadas aí direto e acabam caindo, se machucando, algumas até morrem. Então nós temos medo. O medo é uma sociedade doente. É a doença do momento, é o medo. Nós temos medo de sair à rua. Nós nos trancamos em casa porque estamos com medo de ser roubados, de ser feridos. Até esses dias atrás eu passando por uma situação bem angustiante. Ligaram para o meu filho, ameaçaram ele de morte. Falaram que ia chegar na casa e ia sair atirando e matar toda a família dele. Meu filho ficou apavorado. Fica pensando não é um adolescente, é um rapaz já, né, de uma idade, 30 anos, mas ele ficou apavorado. Falou, nossa, esses marginais vão entrar aqui, vão matar toda a minha família. Eu vi que ele estava branco desesperado. Por que as pessoas costumam pôr tanto medo nas pessoas? Homens e homens que deviam se amar, se respeitar, se doar, dê ao outro, não quer tirar dele. Ofereça mais. Se ele está carente, eu te ofereça mais a ele, não queira tirar o pouco que ele tem. Eu falo pouco, gente, porque pessoas que são roubadas por aí são gente comuns que estão passando na rua, terem os seus celulares levados, ter a sua bolsa com os seus documentos, que o documento dá mais trabalho que o dinheiro. O dinheiro ainda você trabalha e recupera, mas os documentos dão um trabalhão que você não faz ideia. Então eu fico pensando, tanta violência. Uma cidade doente de violência. Um estado doente com a violência. Famílias presas em casa, enquanto os outros que querem prejudicar, tirar vantagem, estão soltos pela rua. E nós vivemos presos dentro da nossa casa. Mas não somente dentro da casa. Nós estamos nos prendendo espiritualmente. As pessoas se esquecem que Deus quer que nós saiamos. Saia de dentro de si mesmo. Saia da sua caixinha, a sua caixa. A caixa que permite que você fique acomodado ali. Saia da sua mesmice. Venha para fora. Venha para fora, traga a palavra do Senhor a quem está precisando. A luz dos seus olhos, da sua alma, ilumine a vida de quem precisa. Deu um penteadinho no meu cabelo, vocês viram aí? Né? Falei para vocês que eu ia dar uma melhorada. Mas ainda não estava ideal não, porque né, é uma chapinha, não é uma escova. Mas olha lá, eu tenho também para vocês hoje que falei para vocês durante a semana, durante a quaresma inteira, eu jejuei de carne. E eu vi hoje uma parte aqui, gente, de Mateus que fala sobre o jejum. Eu quero estar lendo para vocês. Evangelho segundo Mateus. E tem a parte que ele fala logo no início, né, que fala sobre os homicidas, fala também no cometer adultério, a proibição, né, de repudiar a esposa. Nossa, gente, a esposa no sentido aqui tá o esposo também, viu, gente? Do olho por olho, né? Não jurar em falso, do olho por olho. Amar os inimigos, que eu acabei de falar, é difícil, hein, gente? Amar os inimigos e as imperfeições das pessoas. Como é difícil. A esmola, acabei de falar. Como é que você vai esmolar? Você vai dar uma esmola para a pessoa, você tá com medo até de abrir o portão. Né? Verdade. E depois ele fala sobre o jejum. Como foi que Mateus fala sobre o jejum? Você já leu aí? É interessante. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram seu rosto para figurar aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está em segredo, teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Então veja bem,
O jejum não convida você a aparecer, demonstrar que você está em jejum, mas deixe a sua figura por fora linda, apresentável. Jesus está sabendo do seu jejum e não os homens precisam saber. É a mesma coisa quando ele fala da esmola. Quando você dá com a mão direita, que a esquerda não veja. Que a esquerda não veja, quer dizer que as outras pessoas não venham a ver por que você está dando a esmola. Até tinha uma colega minha que eu achava muito bonito, gente, que ela fazia, que ela ajudava famílias com cesta básica. E ela me confidenciou isso e pediu, Cida, você nunca conte pra ninguém, então eu não tô contando o nome dela. E ela dava uma cesta básica para uma família, deu 2, depois criou 2 famílias, 3, e ela falou, Cida, eu já estou em 10 cestas. 10 cestas básicas, 10 famílias. Então vai indo aumentando. Que bonito esse jeito dela dar, dessa doar, dela esmolar, que ela não falava quem ela era para aquela família que ela dava. Gente, olha que gesto pequeno que você pode fazer. Olha, quando você vai fazer sua compra, você mandar fazer uma entrega na casa de uma família necessitada. As pessoas têm fome todos os dias. E a fome da palavra do Senhor é o que mais falta para a humanidade nos dias de hoje. A fome da palavra de Deus, a fome do amor. Essa sim, gente, tem que ser saciada. Dê o seu passo para que essa fome seja saciada. Dê o passo. O primeiro passo seja seu. Seja seu na direção, primeiramente, da sua família. Que fome está sentindo o seu pai? Que fome está sentindo a sua mãe? Que fome tem os seus irmãos? A palavra do Senhor. Estão indo por caminhos certos? Estão conhecendo o verdadeiro Cristo, que entregou-se lá na cruz, agora na Sexta-feira Santa? Nós vamos estar lembrando disso, que Jesus morreu lá na cruz por você, por mim. Que fome é essa que você tem? Não é a fome de alimento, é a fome da alma, do espírito. Essa tem que ser saciada. Essa depende de nós. A gente vê pela internet aí muitos vídeos, muitas mensagens, muitas coisas falando de Deus. E aí você fica pensando assim, será que é isso? Eu já estou fazendo a minha parte? Pense bem, você pode dar o primeiro passo para uma vida melhor no Espírito Santo de Deus. Fique então hoje com o meu jejum. O jejum que você pode fazer. Jejum do palavrão. O jejum da cobiça. O jejum de não querer tirar do próximo que não é seu. Você que é um ladrão. Você que é um mendigo. A certeza que você vai bater numa porta e ela vai se abrir para te dar um alimento. Fica então com essa presença do Senhor em sua vida. Hoje lê Mateus, a parte de jejum. Ainda dá tempo. Sexta-feira Santa vem vindo aí. Qual vai ser o seu jejum? Qual vai ser sua entrega para o Senhor? Pense nisso hoje e termine a sua Sexta-feira Santa, o seu sábado de aleluia e o seu domingo de Páscoa, alimentando a sua alma com o Espírito Santo do Senhor. Não é só alimento para o corpo, é um alimento espiritual que as pessoas estão se empobrecendo, ok? Fique com meu beijo, meu abraço e terminando aí o vídeo que foi cortado, né? Meus vídeos não são editados, então tem às vezes esses problemas aí, ok? Tchau, pessoal. Até mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje, conversando com a professora Cida. Unidos pela fé em Deus. No mesmo Senhor, que uma vez entregou seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. E até hoje, até nos tempos de hoje, estamos comemorando nessa Sexta-feira Santa essa entrega de amor e paixão.